dou as disciplinas de literaturas africanas e afrodiaspóricas aqui no Departamento de Letras e Artes Cênicas. Esse aqui é um evento para pensar a cultura da Guiné-Bissau, com dois convidados muito especialistas e muito especiais. E esse evento faz parte de uma série de eventos que o Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o continente africano e as afrodiásporas, popularmente conhecido como LEPECAD, PUC-Rio, é um laboratório fundado por mim e por parceiros aqui da PUC, e que a gente pensa as relações culturais, políticas, sociais, literárias, artísticas entre o continente africano e as diásporas. Então, hoje é um encontro que, além de ser inédito, então é um marco também histórico aqui na nossa universidade, na abertura de um debate sobre um país muito importante na geopolítica africana, mas pouco debatido e conversado aqui no Brasil. A gente, quando vai pensar, estudar literatura africana, cultura africana, a gente ou vai pensar a nigeriana, por causa das relações com o candomblé, ou vai pensar Angola e Moçambique, porque são países que acabam tendo mais expressão política na relação Brasil-África. Entretanto, os países de língua portuguesa, para além de Angola e Moçambique, nós temos a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e também Cabo Verde. E esse ano nós temos o marco dos 50 anos das independências dos países africanos sob o jugo colonial português. Então, esse evento aqui faz parte de uma série de eventos que nós estamos fazendo ao longo de 2025 para marcar esse lugar da narrativa, para disputar a narrativa dentro da universidade sobre a importância de falar sobre África, porque isso ainda é apagado aqui dentro da nossa universidade, Então, estar aqui com vocês, contar com a participação de vocês é muito importante. A gente vai passar uma lista de presença para quem quiser ter certificado para obras complementares. Então, não saiam daqui sem assinar a lista, ela está chegando, tá? Isso é importante para quem quer a certificação. Então, é com muita felicidade que eu vou passar o evento aos verdadeiros organizadores, que são os meus orientandos de doutorado, o Eliseu Banori e a Manuela Tebet. Os dois estão fazendo doutorado sobre Guiné-Bissau, então também tem esse lugar da importância da gente ter pessoas estudando o país aqui dentro da pós-graduação, na PUC-Rio, na Letras, e além disso, o próprio Eliseu é o escritor da Guiné-Bissau, escritor de muita relevância, e foi ele que articulou tudo isso aqui. Então vamos dar uma salva de palmas para o Eliseu. É um trabalho de formiguinha. Eu também quero agradecer ao professor Daniel, que cedeu o espaço, que é o espaço de aula de vocês, e ele cedeu porque ele entendeu que estar aqui nesse evento falando sobre música da Guiné, falando sobre cultura da Guiné, tem tudo a ver da NET com o que vocês estão estudando em sala de aula. Então, eu desejo que seja proveitoso, que seja solar, que vocês saiam daqui mais iluminados e mais sábios e mais uma cultura africana, que é tão importante quanto qualquer outra cultura nesse planeta. E, além disso, eu quero pedir desculpas, porque eu tenho um voo para São Paulo às 3 da tarde. Então, eu vou deixar vocês e correr para o Santos Dumont, mas eu estou sendo muito bem representada pelos meus colegas de departamento e pelos meus orientantes, que eu confio muito. Certo? Então, vem Manuel, vem Eliseu, e vocês conduzem aqui a partir de agora. Obrigada. Obrigada. Vocês são ótimos. Tchau, gente. Bom evento para vocês. Gente, beijo, tchau, benção. Tchau. Gente, boa tarde. Eu sou a Manuela, como a Ada já apresentou. Antes de começar a apresentar os convidados, eu queria fazer uma ressalva, A gente vai precisar encerrar na hora o evento. A gente vai até 15h40 no máximo, porque a gente precisa entregar a sala. É uma pena que a gente queria ficar um pouquinho mais tarde, Mas é só esse o recado que eu tinha para dar antes de começar. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e dizer que é um prazer recebê-los aqui. A gente está muito feliz, Porque fazer um evento que celebra a cultura e a riqueza da
Universal aqui na PUC é muito significativo para nós, né, principalmente para nós que estudamos a literatura guineense. E nós temos aqui três representantes, né, muito importantes. Né? O Eliseu é escritor também, é um escritor incrível guineense, tem vários livros publicados aqui no Brasil. Então, ele também é um representante dessa potência de cultura, quando a gente diz sobre a Guiné. E também dois convidados, eu apresento um e o outro, pode ser? Bom, nós temos a professora Érica Cristina Bispo como nossa convidada muito especial. Ela é professora, é doutora e pesquisadora em literatura guineense, tem uma dissertação sobre a poesia da Odete Costa Semedo e uma tese sobre o romance da Abdullah Sila. Eu nunca sei se é Sila ou é Sila. Sila? Que foi vencedora do prêmio de tese e dissertações sobre a Guiné-Bissau, com sua tese intitulada Eternos Descompassos, Faces do Trágico em Abdullah Sila. Então, ela é realmente uma potência, para a gente é uma referência, né? Não tem como produzir nada sobre a Guiné-Bissau sem citar a Érica. E, além disso, ela também tem uma série de artigos sobre o tema da literatura guineense, que tratam também dessa importância cultural desse país que é tão rico, que a gente é muito apaixonado. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu também agradeço, né, a presença de todo mundo. E estamos felizes, né, por ter parte aqui, a Érica, e parte ali de crescer no mesmo bairro. Eu sei que ele tem, assim, uma admiração na minha trajetória literária. Eu também admiro muito o Pátio Lima, porque eu tive a oportunidade, né, de poder acompanhar, né, o início da carreira dele. E hoje ele é tornou-se uma grande referência da música guinense, que está fazendo um trabalho incrível. Então, a minha admiração, Pati, eu lembro que, há 5 anos atrás, eu falei, Pati, eu vou escrever a sua biografia, porque já escrevi uma biografia de um músico guinense, que é Justin Delgado. Aí falei para o Pati que eu queria escrever um biografia também, já está na hora. Ele falou, me espera mais um pouquinho. E mês passado a gente já acordou nele que eu vou começar a escrever a biografia dele para poder oferecer ao mundo, né? Mostrar mais ou menos essa trajetória bem bacana, né? Como vocês falam aqui no Brasil, que Pati fez e está dando muita oportunidade, né? Ensinando muitas crianças que estão começando agora, os jovens estão começando a cantar, mostrando esse caminho, né? da música, da cultura. Então, a minha admiração, Pati, e eu sei que você vai cantar hoje, né? Com certeza, vai cantar algumas músicas. E a sala é pequena, mas eu acho que a gente vai misturar aqui para dançar, né? A gente fala Mandiondade, vamos falar Mandiondade hoje, que é um grupo de associações, como posso dizer mais ou menos, coletividade, né? Para fazer confraternização, né? Então, tem mulheres que é grupo para cantar, festejar, fazer vida social, né? Isso que a gente fala Mandiondade. E hoje vamos cantar, vamos dançar. E o Pati, assim, para não perder, né? Como ele é muita coisa, né? Pati Lima, que é músico e embaixador cultural da Guiné-Bissau, está sempre em busca de valorizar a cultura do seu país em suas canções, trazendo elementos tradicionais, como as Mandiondade, para a sua expressão artística. Já estabeleceu diálogo com brasileiros anteriormente por meio de uma parceria com Baiana System, né? System, que é uma versão da música Missanga, em que Pati canta crioulo guinense. Então, crioulo é uma língua de base portuguesa, né? Aí tem crioulo de base português, crioulo de base francês, que na Haiti, por exemplo, mas nós falamos crioulo de base português. E na Guiné tem várias línguas étnicas e nós temos crioulo como uma língua em comum, como se fosse em casa a gente tem uma língua, na rua a gente tem outra língua e na escola a gente tem outra língua. Então, língua de casa seria várias línguas étnicas do país e língua crioulo é uma língua comum. Então, é um crioulo que o Pati canta, a maioria das suas músicas. Ele também canta em português, francês, wolof e tem feito sucesso muito ultimamente com esse tributo de Mandiondade, né? Pati foi fazer resgate, né, de música tradicional guinense. Aquilo que estava se perdendo, ele foi buscar. Aí eu acho que vocês ouviram um pouco, né, o som que estava falando aqui. É essa música, né, que estava sendo
esquecida. Ele foi lá e buscou. Que a oralidade é muito importante também ser valorizada, né? Apesar de na Guiné a escrita demorou muito para surgir, mas a ausência da escrita a gente deu conta, né? Por causa da oralidade, né? Preservando a nossa tradição de geração para geração. Então, já apresentei o Pati, falei um pouco dele, aí vou passar para o Nuno. Só para chamar os nossos convidados, sejam bem-vindos, muito obrigada. Ele vou fazer a primeira pergunta para você, né? Você? Nós gostaríamos de saber mais ou menos a sua influência, né, na influência da sua música, porque vai dentro da oralidade, né? Qual é o papel da oralidade dentro da sua música? Vamos dizer. Bem, boa tarde a todos. Uma honra poder estar aqui hoje com vocês, partilhar um pouco do meu percurso sobre a minha visão artística, aquilo que foi todo ministrado, mas também a minha relação visão sobre o continente. Para não fugir da pergunta, é o seguinte: tudo começou há 25 anos atrás. Comecei como mero rap. Eu saí do conflito armado no país. Nós não tínhamos esperança, não tínhamos uma perspectiva já sobre o futuro do país. Então, eu pertencia a um grupo de jovens, adolescentes, que chegaram a uma conclusão de que era importante criarmos uma sintonia, criarmos uma sinergia entre nós para que possamos juntos pensar o país. Entretanto, quando fomos ver a primeira feira, fomos convidados para participar na primeira feira sobre a questão de valorização de produtos locais, sobre o tema Guiné na lata, que de origem guineense, chamado de Niguena na altura. Então saímos daí reforçados, saímos daí comprometidos com o país, porque toda a experiência que nós vivemos aí alertaram-nos algo da consciência de que tínhamos que traçar uma meta em conjunto, olharmos para a mesma direção, compreendemos o que é que podemos fazer. Então daí pensamos de que a música podia ser uma ponte de partida de criar uma relação entre artistas mais novos e da velha geração, porque na altura não tinha espaço pelos músicos da nova geração. Não há. Ninguém atrevia fazer o concerto, só os mais velhos é que tinham espaço. Então, para a questão de uma justiça social, uma justiça cultural, então nós criámos um projeto de fazer o primeiro concurso da música rap na altura, que é ritmo e poesia, que é o significado do rap, né? Não é porque nós não queríamos trazer a música tradicional, mas era o que nós tínhamos no alcance, porque você não pode prometer aquilo que você não tem, você tem que prometer aquilo que você tem que dar no teu alcance. Então foi dessa perspectiva. O nosso grupo criamos o primeiro festival da música rap. Eu, como era responsável do grupo, não podia participar do concurso. Eu apareci como um simples animador. Então foi aí que eu descobri o meu talento artístico, comecei a me relacionar com a música e, ao mesmo tempo, fazendo a música de jovens, mas eu já tinha consciência que aquela música era uma música passageira. Eu devia me aprofundar mais, ter conhecimento daquilo que tem a ver com a nossa essência, daquilo que tem a ver com a nossa tradição,
daquilo que tem a ver com o nosso cotidiano. Mas não só por isso tudo, eu tive sorte dos meus tios eram fazedores dessa música tradicional. Por exemplo, Ivaristo, Ivaís, o grupo Letras do Mundo, eram do meu pai. São os melhores músicos da música tradicional. O primo do meu pai, que é o Iano Matos, era um senhor da música urbana. No bairro onde eu nasci, que é Velho de Jacá, era um bairro urbano, na zona periférica, onde acontecia todas as cerimônias, mesmo fúnebre, porque a música guineense tem, independentemente de uma visão, num contexto de negócio, que é o business, mas a música guineense sempre teve um lugar, do ponto de vista tradicional, numa visão da família. É mais batizado, nas festas de familiar ou nas manifestações de circuncisão, que é falado, aí cantamos. Mas nessas celebrações trouxemos essa unidade, onde ocupa essa missão no centro. Então foi daí que nós, há um conceito, por exemplo, quando éramos crianças, famílias faziam falar no bairro de Grange, lá 30 anos atrás. Nós, foi daí que praticamente como crescemos, todas as gerações a nível do bairro, nós não tínhamos nenhum conflito, não tínhamos nenhum conflito religioso, nem da crença. Para nós, aquilo simboliza a dignidade da sua força. Né? Então, para nós, qualquer que seja a manifestação, era algo sério. Então, para nós, era uma escola. Para nós. E assim também, se os papéis fizeram a mesma cerimônia, automaticamente, assim também, pessoas de fula, ou de liga, ou de fada, vê isso como uma forma de nossos colegas de fula, de amigas que vão trabalhar juntamente conosco, assim também simplesmente do outro lado vão. Então há uma interação, há uma convivência. Entretanto, a oralidade sempre ocupou um espaço de expressão mais alta. Então, por isso, entre a música, eu praticamente, que vivia assim. Eu aprendi, cresci, consolidei tudo que tem a ver com a tradição da humanidade. Eu olho isso como uma forma de a nossa força estar nessa união, que é essa simbiose que nos une, a força de estar juntos. É muito interessante, Paty, você falar sobre esse movimento, né, que vocês fizeram para atrair, né, gerações mais jovens, para preservar, né, esses saberes culturais, né, tradicionais da Guiné, porque o diálogo a intenção desse diálogo hoje é realmente falar sobre as expressões diversas, né, da cultura da Guiné-Bissau, e especificamente na música e na literatura. O que me lembra também assim, um artigo da Érica que eu li esses dias, em que ela falava sobre uma passagem de tocha, né, é um artigo seu na revista Mulemba, se não me engano, sobre a poesia da Odete Semedo. E assim, a gente viu o pensamento do Paty e todas essas iniciativas que tiveram que ser feitas para resguardar, né, esses saberes, atraindo os mais novos, e eu queria saber da professora Érica, na literatura, como que você enxerga esse movimento, né, eu não sei se seria de atrair as gerações mais novas, mas se há outras estratégias, né, e como que os escritores fazem isso com esse intuito, né, de preservar as tradições culturais, de poder escrever sobre isso para que isso seja livre, seja de fato divulgado, para que a gente também tenha acesso e conhecimento sobre essa cultura. Escritores, músicos, as pessoas que trabalham com arte,
Boa tarde a todos. Eu não sei se eu vou conseguir falar de todas as pessoas que vocês mencionaram, porque talvez me falte conhecimento mesmo, né? Mas eu vou começar puxando uma fala do Eliseu logo no começo, que ele falou sobre uma escrita tardia na Guiné-Bissau, que é algo que eu sempre repito, sempre bato na tecla quando eu falo da literatura da Guiné-Bissau. Por quê? E aí eu volto ao que a Asa falou. Quando a gente pensa em literaturas africanas de língua portuguesa, a sensação que se tem, em muitos momentos, no estudo sistematizado, é de que existem dois países, Angola e Moçambique. E que não existe Guiné-Bissau, não existe São Tomé e Príncipe, que não existe Cabo Verde. Vou contar um segredo para vocês. Eu sei que tem gente filmando, mas tudo bem, né? No ano passado, eu fui aprovada para o concurso da USP. Antes de sair o resultado, o concurso está no lado, gente, tá? Gente, culpa. Mas antes de sair o resultado, eu vou contar a fofoca. Antes de sair o resultado, tinha uma professora da USP que hoje me parece que ela já sabia do resultado. Ela sentou do meu lado. Ele começou a me explicar como é que funcionava o ensino de literaturas africanas na USP. A gente tem uma disciplina de Angola, a gente tem uma disciplina de Moçambique e a gente tem uma disciplina de Cabo Verde. Aí eu, que não sabia que tinha sido provado, né, bem Érica, do jeito, né, estranho, louco, inconsequente que eu sou, falei assim: e São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau não existem, né? É isso. Né? E isso não é hoje, isso não é 2025, mas isso já é desde o período colonial, isso já é desde esse processo todo. Eu estava lendo semana passada alguns documentos específicos sobre o processo colonial e uma das formas de Portugal requerer na Conferência de Berlim a possessão do território onde hoje é a Guiné-Bissau vem de uma historieta de ter tido lá alguma coisinha em algum momento. É um abandono sistemático. E aí, o fato de não ter uma escrita em língua ocidental, que fique claro também, né, não significa que não existe uma arte, não significa que não existe uma literatura, né, e que tudo isso era muito bom, né? Pelo contrário, ela existe e resiste e é veiculada. E aí é muito interessante quando o Paty fala sobre a importância da música, porque é justamente a música, e é uma música em língua guineense. Eu vou pedir licença para chamar de língua guineense, tá? Eu não sou guineense, eu sou estrangeira, eu sei, eu não devia adaptar com o país dos outros, mas é língua guineense, tá? Em língua guineense, que é a língua do povo, que é a língua de verdade da Guiné-Bissau, né, que é aquela língua que nasce naquele território a partir dos atravessamentos históricos que aconteceram a partir, sim, do processo colonial, a partir da resistência das populações locais, né? Então, em língua guineense, que é veiculado oralmente pelo rádio, é veiculado oralmente pela música, né? E que essa cultura, que essa história, e que essa tradição são atravessados. Então, a última vez que eu vi o dado, geralmente eu faço dever de casa, vocês me desculpem, eu não fiz dever de casa dessa vez, né? Mas, a última vez que eu fiz dever de casa, a informação que eu tinha é que 40% da população adulta na Guiné-Bissau é analfabeta. E aí, quando eu falo analfabeta, a gente está falando de um analfabetismo em língua portuguesa, né? Mas essa mesma população ouve rádio, ouve música, fala língua guineense, além das suas línguas tradicionais. Às vezes um papel é casado com mandinga, então fala papel e mandinga, que fala mais a língua guineense e fala mais a língua do vizinho, também que é de uma outra etnia, enfim. Então é uma população extremamente sábia, porque é poliglota e está acostumado a lidar com diversidade, diferente da gente no Brasil,
né, que está acostumado a ver as coisas muito pasteurizadas, tudo muito igual, né? E o que eu observo é que se a pergunta é como atrair as gerações jovens, eu não sei como atrair as gerações jovens. Eu sei que essas gerações jovens estão falando, estão dizendo, né? Elas estão se colocando, seja pela música, como é o caso do Pátio, seja pelo livro, como é o caso do Eliseu. Eles estão colocando a boca no tambor do jeito que eles podem, do jeito que eles do jeito que cabe, do jeito que é possível, né? Se esse livro ele não é publicado na Guiné-Bissau, existem fatores econômicos, sociais, históricos que vão justificar isso, mas esses livros estão sendo publicados na Guiné-Bissau, esses livros estão sendo publicados no Brasil, essas músicas estão sendo veiculadas na França, né? Então, essa geração jovem ela está estudando e ela está falando, principalmente ela está falando, que é muito importante. Amílcar Cabral, que é o meu herói pessoal, né? Amílcar Cabral foi líder da independência da Guiné de Cabo Verde. Ele teria feito 100 anos ano passado, se estivesse vivo. Cabral, ele dizia que é importante a gente contar as nossas próprias histórias. Então, quando guineenses falam da Guiné-Bissau, da realidade da Guiné-Bissau, é a melhor coisa possível, porque não é um estrangeiro, porque eu sou estrangeiro, mas é a melhor coisa possível, porque eles é quem vão contar suas próprias histórias, eles é quem podem contar suas próprias histórias. Bom, Érica, já puxando aí, você falou sobre o Amílcar Cabral, né? Eu acho que ninguém passa indiferente, né, pelo Amílcar Cabral. Quando a gente começa a ler os seus discursos, a gente fica realmente muito inflamado ali com ele, né? Não só porque ele era um revolucionário gigante, mas ele também era poeta, né? Então, ele também era engenheiro agrônomo. O Amílcar Cabral era uma figura incrível, né? E aí, Paty, eu queria saber assim, como é a influência dessa figura histórica, né, não só na sua música, mas também no movimento musical e cultural que você percebe assim, na Guiné-Bissau. Você podia falar um pouquinho? Você é sacrista, né? Eu sou suspeito de falar de Cabral. Eu sou cabralista assumido, porque desde que eu comecei a cantar, eu comecei um diálogo com a Amílcar. O Amílcar sempre foi meu guia, sempre foi o meu background, sempre foi. Eu inspiro no Amílcar todos os dias. Em cada palavra das minhas composições, eu vejo a Amílcar. Naquele dia que eu faço uma obra musical ou literária, eu vejo a Amílcar. Porque a Amílcar era um gênio fora da sua época. E, portanto, a Amílcar não só libertou a Guiné e Cabo Verde, a Amílcar libertou Portugal, a Amílcar libertou Moçambique, a Amílcar libertou Angola e São Tomé. Porque a visão da Amílcar era uma visão transversal, era uma visão universal, era uma visão fora do tempo. Porque o que ele via, imaginava, o que ele falava, ele falava no futuro. Entretanto, peço a todos que leiam Amílcar, porque ler Cabral é prever o tempo e conversar, porque e assim, o que aconteceu com a história da Guiné-Bissau, houve um apagamento dos colônios. Para mim isso é uma falta de vergonha, uma falta de respeito, porque a Guiné, antes da era colônia, era um império, que é o atual Gabo. Era um império, era o último império africano a cair da decadência. Portanto, a Guiné-Bissau é grande e eu quero todos os amigos, filhos da Guiné-Bissau, não tem que ter a vergonha. Houve um apagamento, sim, houve, mas nós temos que ter a coragem de falar do nosso país, falar do nosso futuro, da nossa perspectiva, contar a nossa história, da nossa forma de ver, com a nossa
com o nosso cotidiano, com o nosso passado. Como é que é possível? Os portugueses pagaram impostos na Guiné-Bissau, mas não contaram isso. Quando foram lá para as ilhas, a Rainha Quinta não permitiu que eles fizessem a música que costumavam fazer. Quando vão lá para, no mesmo, como a Manjá Kewali, que é o último rei Mandinga, também pagaram imposto. Entretanto, há uma alteração da história no que toca à relação entre Portugal e a Guiné-Bissau. Portugal nunca teve o mesmo papel que tiveram em Angola, porque na Guiné nós não aceitamos. Há muita coisa que nós não aceitamos o colonialismo. Entretanto, a Guiné teve um papel extremamente importante de que a luta pela libertação não devia ser só uma luta simplesmente. Não, era também uma luta cultural. Porque a nossa luta foi uma luta cultural. Há 16 anos atrás, eu trouxe um conceito que é o ciclo. Ciclo é um instrumento tradicional guineense que é usado na época de combate ao colonialismo, tanto no momento quando ganhamos um determinado espaço ou frente, mas mesmo chorando, tocamos, alegramos os combatentes com esse instrumento. Então, é por isso que nós trouxemos o ciclo como uma nova forma de estar no homem guineense novo, num contexto atual, uma nova visão uma nova postura do homem guineense, com a sua visão, com a sua forma de estar, mas também falar da Guiné e da África sem complexidade, falar de uma África futurista, falar de uma África unida, uma África coesa, mas do ponto de vista de trazer a África como um continente do futuro. Então, esse diálogo tem que ser um diálogo sincero. Nós não podemos só ver a África porque o Ocidente montou toda uma farsa na mídia. Então, quando fala na África do ponto de vista mediático, nós sempre vemos a pobreza, golpes contra golpes, a inconstitucionalidade, mas na verdade há países europeus como a Europa 200 anos atrás era horrível. Entretanto, nós, tudo o que é conhecimento veio do continente. Então, nós temos que ter orgulho disso. Nós temos que ter orgulho de expressar, de falar tudo o que está acontecendo com o continente. Como é que é possível? A Suíça não tem nenhum coisa de chocolate, mas eles não fabricam de chocolate. Isto é uma aberração. É complicado. Há coisas que a França não tem nenhuma mina de ouro, mas é a maior reserva de ouro a nível do mundo com o Reino Unido. Há coisas que vemos, nós não podemos ficar calados de várias situações que eles foram para a África, roubaram, chegaram no nosso país, no nosso continente, violaram mulheres, reclamam de visto, não sei o quê. Isto para mim é palhaçada. Nós devíamos ver o mundo de uma forma mais universal, de uma forma mais humana, sem cor, sem raça, sem religião, sem crença. Porque quando eu, para ser sincero, eu estudei. Quando eu cheguei no 7º ano, quando eu comecei a compreender as coisas, eu parei de ir à igreja. A minha família toda é católica, menos o meu pai. Eu parei. Eu disse, não, isto não tem nada a ver comigo. E eu voltei. Comecei a seguir o meu pai. Nem sabia que o meu pai era chefe. Não sabia nem que o meu pai era chefe do trono, era dono do mandato. Não sabia. Mas a consciência falou mais alto. Disse, pai, volta. Eu voltei. Sem fazer barulho, porque eu respeito a fé de cada um, mas eu sou da religião de matriz africana, que é o que nós praticamos na terra.
Pati, eu queria só reforçar, né, essa questão de desencanto, né? Desencanto com a presença colonial, né? Todos nós sabemos que a colônia portuguesa invadiu o nosso continente em 1446 na Guiné. Então, Guiné-Bissau, em comparação com outros países africanos de língua portuguesa, é o país que mais sofreu, né? Porque era visto como um país de exploração, né? Então, sofremos muito, né? E a literatura também serviu tem esse papel, né? O escritor daquela época, assim, lançar a mão em relação à questão de fazer crítica, né? Através da literatura durante a colonização. E tanto na literatura como na música, por exemplo, quando a gente escuta a música do José Carlos Soares, aí vem uma resistência ali. Então nós vivemos um desencanto durante a colonização e nós também estamos vivendo um desencanto, né, pós-colonial. Porque depois da independência temos vários conflitos, sucessivos golpes de Estados. E eu lembro de uma música, sua que eu gosto muito em crioulo, se não foi tudo num som, não acaba com confusão. Guiné-Técnica de Paz. Olha, a letra dessa música é fantástica, é fantástica. Então, o pai que faz essa música, ele traz esse projeto da liberdade, esse pensamento. Acho que você andou nessa linha de pensamento da liberdade, de união, de espírito, que nós somos um povo, que quem não sabe deve ensinar a quem não sabe. Então, hoje, a gente vive esse desencanto também pós-colonial. O nosso país está vivendo uma democracia disfarçada. E eu, como um escritor, eu procuro expressar isso, porque eu acho que quem trabalha com arte tem que vomitar, né? Vomitar aquilo que o estômago não consegue. E você, assim, como você faz? Que leitura que você faz desse tempo atual? Esse desencanto do povo guinense, os problemas. Olha, é roupa da casa, né? A gente tem que lavar em casa, mas é que a gente lava aqui também essa roupa suja aqui. Eu queria que você expressasse um pouco, como músico que tem esse papel, né, de incentivar, de alertar a sociedade, de fazer denúncia. Porque o papel do músico, do escritor, quem trabalha com arte é isso, denúncia, fazer denúncias. E eu queria que você expressasse um pouco sobre esse desencanto pós-colonial. Bem, é assim, na verdade que quando a Guiné tomou a independência, nós tínhamos praticamente só 4 ou 3 licenciados. É vergonhoso. Não sei qual é a linguagem mais indicada. Em 1963, tínhamos só 14 pessoas que tinham tipo, formação superior. 14 pessoas. Licenciado era 4, né? Mas, independentemente disso, eu acho também que, independentemente de que nós não podemos só culpar o colono, né? Porque 51 anos de independência já era um homem adulto, chefe de uma família, uma pessoa estruturada, organizada, do ponto de vista de saber ocupar a sua casa, é que nós não cumprimos um programa maior, porque qualquer que seja o Estado, primeiramente tem que pensar em educação como o alicerce para o desenvolvimento. Um país que não priorizou a educação, a ciência ou a agronomia, este país está dormindo. A Guiné não investiu na educação. A educação na Guiné-Bissau é precária. A ciência ainda é precária na Guiné. Tudo é elitismo. Porque 30, 40 anos atrás, quem viveu na Guiné tínhamos um problema de classe, ainda que está violado até hoje. A classe política que nós temos hoje no país é uma classe informal, porque 90% são todos empresários. Entretanto, então, há um conflito de interesse entre um político empresário ou um político que tem comprometimento com o país, com o povo, uma visão republicana. Entretanto, então, estamos
num embrulho complicadíssimo de não sabermos qual é a perspectiva para encontrarmos um futuro resolvido para o nosso país. A culpa de todos nós, temos que assumir isso, mas também quem está a governar tem que ter a consciência de que é importante trabalhar no KPQ, a capacidade de atividade profissional, porque conhecimento é o único caminho para o desenvolvimento. Então, se nós, neste ano todo, só tivemos a universidade 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, é porque não compreendemos qual é o valor real do desenvolvimento. Se nós estamos a ter os governantes sem formação universitária, nós estamos a ser dirigidos pelos políticos que não têm uma visão virada no que toca ao desenvolvimento, então há alguma coisa falhando no país. Aceitamos isso de uma forma muito simples, tipo, é normal, como dizemos anterior, não é capacidade, dito categoria. Não, quando dizemos dito categoria é porque estamos a aceitar o analfabetismo, como ignorante pode ser o nosso espelho. Não pode. Em qualquer país, para ser um espelho, você tem que ser exemplo, porque o exemplo, para ser copiado, tem que fazer algo de bem, mas aqui nem tudo é ao contrário. Entretanto, temos problemas, sim, temos dificuldades em várias situações, sim, temos. A Guiné cometeu o erro grave, porque o primeiro país a ganhar a Guiné-Bissau após a independência é o Brasil. E nós não temos capacidade de poder aproximar a Guiné com o Brasil. Porque a Guiné com o Brasil, no Onilco e Fernando Noronha, é 1h30. A Guiné está mais perto do Brasil, mais do que qualquer país do mundo. Então nós não temos capacidade de trabalhar a nossa diplomacia no ponto de vista de aproveitar o Brasil no conhecimento, na tecnologia e poder ser um porta-estandarte de Brasil, evacuar tudo que é produto brasileiro para a Guiné, mas também o Brasil também não só aproveitar a Guiné como um parceiro estratégico para poder afirmar, o seu papel no contexto geopolítico, porque o Brasil não é um simples país da América do Sul. Entretanto, há um desleixo entre dois países, não há um diálogo franco entre nós. Eu não sei quem vamos culpar nessa matéria, mas no pouco o Brasil foi muito mais do que milhares de vezes. Isto temos que aceitar, mas não é um aproveitamento entre dois lados. Nós temos culpa disso. Estamos a tentar, através da música, trazer a música para aqui, colaborar, gravar, mas isso é pouco. Se não há um caminho trabalhado politicamente, diplomaticamente, não vai acontecer, porque tudo resume-se a política. Mas você reagiu, né, várias vezes. Eu queria dialogar, né? Eu não vou dizer para você que eu discordo do que você está falando, porque eu acho. Não discordo. Não discordo, até porque você fala a partir da Guiné-Bissau e eu estou falando de fora. Sabe? E eu acho que isso é sempre muito importante ressaltar. E eu acho que também a gente não pode comparar dois países com trajetórias diferentes, né? Mas que a gente sempre, quando estuda as literaturas africanas de língua portuguesa, a gente fala, e principalmente quando a gente leciona isso, a gente trabalha muito com a ideia de que o Brasil, em certo grau, foi visto como um irmão mais velho por ser uma ex-colônia que se tornou independente antes, etc. e tal. Domingo agora, né, 2 dias atrás, nós tivemos um feriado que caiu no domingo, que a gente odeia, né? Como bons brasileiros, nós odiamos feriados no domingo. A gente acha que elas deviam jogar para segunda-feira, né?
E esse feriado é por quê? Vamos lá, me ajuda. 7 de setembro. Dia da Independência do Brasil. Nós completamos quantos anos? 203 anos de independência. Olha só que coisa sensacional. 203 anos de independência. A Guiné-Bissau, no próximo dia 24, vai completar 52 anos de independência. Aí eu fiz uma conta. Que foi o seguinte: a independência do Brasil foi em 1822, eu somei 52. Deu 1874. Vocês sabem o que tinha no Brasil em 1874 de muito interessante? O Brasil não tinha uma única universidade. Com 52 anos de independência, nós não tínhamos uma única universidade. Quantas universidades a Guiné tem? Ainda que sejam complicadas, difíceis, pobres, 5 universidades. O Brasil não tinha nenhuma com 52 anos de independência. No Brasil existia escravidão e ela legalizada com 52 anos de independência. E sabe quem era o governante do Brasil? Ele era herdeiro do trono de Portugal. Coisa estranha, né? E aí, ainda com governos muito complicados, eu sei, né? Aqueles governos que eles falam assim: por que, meu Deus? Cabral! Por favor! Né? Baixa aqui! Tem algumas metáforas no filme do Flora Gomes, da estátua do Cabral, tem o livro Estátua Perdida, que vai falar do estátua do Cabral também, né? Cabral, por favor! Né? Mas são governantes guineenses, com todas as complicações do mundo, mas são governantes guineenses. E sim, o Brasil fez um governo Lula, nomeadamente, né? Começou a olhar, depois de 200 anos de independência, começou a tentar pagar um pouquinho, né, daquilo que deve ao continente africano, que aí eu vou citar não um guineense, mas um angolano, que é o Agostinho Neto. As minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo, eu mereço meu pedaço de pão, então vamos pagar esse pão a quem construiu, quem botou os alicerces, colocou as pedras nos alicerces do mundo, e começou esse intercâmbio e essa reserva, não sei se foi uma reserva de vagas, mas um incentivo específico, criação de universidades específicas para receber africanos no Brasil. Porque as minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo. Eu mereço meu pedaço de pão. A partir daí vieram as cotas, a lei de cotas, que é só de 2012. Gente, é muito recente. É muito recente, é ontem. E se a gente pensar em termos históricos, né, a Idade Média durou 1000 anos. Porque aquilo que a gente chama de Idade Média durou 1000 anos. Então, para a gente que vai viver no máximo 100 anos, né? A gente olha para esses 50 anos e fala assim: meu Deus do céu, não vai ter justiça, a gente não vai. Como o Tony Checa tem um poema que eu amo, o Vetriloquismo, que ele fala: já não sei se amanhece, esse amanhã, né? Esse amanhã que não amanhece, essas flores da luta, né, que o Cabral falar, elas não desabrocham, né, no poema do Regalo, elas não desabrocham. Agora, então, e sim, é responsabilidade nossa, eu digo nós do presente, né, construir isso, mas em termos históricos isso também é um tempo muito pequeno. Né? Então, eu acho que sim, tem muito da nossa responsabilidade, eu concordo plenamente. Assim, eu não tiro nenhuma vírgula de razão do que você falou. Não tiro mesmo. Mas, sim, eu, Érica, vou ser a pessoa que vou culpar o colonizador até o fim. Culpo pelo Brasil, né? Culpo pela Guiné, por Cabo Verde, por São Tomé, por Moçambique, por Angola, né? Porque o tempo de colonização foi muito longo, né? E
E em 400 anos de colonização, o que a gente consegue fazer historicamente em 50? Né? Mas a gente já tem uma geração que questiona, que está na tua voz, que está na voz do Eliseu, né? Que está na voz dos mais velhos, como o próprio Tony Tcheco, né? O próprio Abdullah Silá, a própria Odé Semedo, os mais novos também. O André, Edson. A galera que eu não conheço ainda, Você conhece essa galera? eu tenho que conhecer essa galera. Olha, eu vou evitar só porque são meus camaradas. Os novos escritores em Guiné têm a bravura, coragem, resiliente, desde o André, que é o Lagartixa Panhoca Pasmado, que é o nome oficial dele, né? Temos Emílio Tavares Lima, temos o Elson Cabral, escreve. Temos o Amado da Fé, temos o Rita Ié, temos o Michel Té, Lourenço da Silva. Temos bons escritores todos, bons mesmo, bons. É verdade, o que mais? Nevares, sim, Isidória, fez o best-seller agora, a Maria Antonieta, que lançou agora um livro extraordinário. Sim, tivemos o lançamento semana passada, choramos todos lá, eu não sou de chorar, mas a literatura guineense ainda é nova, mas é emocionante. Fala, isso é a tua praia. Não, eu não falo nem de literatura guineense nesse momento, mas pensando nos 52 anos do Brasil de independência, lá em 1874, sabe quem fazia sucesso, gente? Um tal de José de Alencar, né? Senador escravocrata. Declaração dele no Senado, uma pessoa levantando perguntar por que a gente deveria discutir escravidão, e a resposta dele nunca vai existir um Brasil sem escravidão. Autor de um livro chamado Iracema, né? Eu vou ser cancelada. Vai escrever para mim. Enfim, e aí, qual é a grande diferença para mim quando eu penso em 52 anos de independência de Guiné e 52 anos de independência do Brasil? A gente não pensava em Brasil. A gente queria inventar um Brasil a partir de Portugal. E a Guiné está olhando para si mesma. E isso seguir aquilo que o Cabral já falava, de partir da realidade da nossa terra. É ser realista. É olhar o nosso chão. Né? É olhar a nossa população. É isso que é importante. Eu acredito muito nessa juventude. Acredito mesmo. Né? Talvez eu não viva para ver. Mas eu realmente acredito nesse potencial e acredito que em breve a gente vai ter uma reconstrução mundial como um todo, né? No mundo multipolar, quem sabe, né? Determinados impérios podem vir a cair, então a gente tem torce. Acho que eu não vou estar viva para ver, mas... Você não pode não. Vamos renunciar. Não, isso é ideia. Bom, isso, para a gente abrir também para o público, a gente vê algumas figuras, né, que são muito parecidas, né, aqui na Guiné. A Guiné atualmente vive um momento muito complicado, né, a gente tem... Será? Não, para quem não conhece... Essa é na perspectiva ocidental. A Guiné está a viver o seu maior momento. Não, eu digo em termos de uma figura específica,
do assessor ou assessor do O curso? presidente não é o representante no país. O país é de toda a gente, não. Aqui nós estamos a ver o seu maior momento. Porque a figura do presidente, não. Eu não sou político, não tenho partido, não partilhei a missão, mas nós não podemos ver o Brasil na imagem do Lula. Não, o Brasil é mais do que Lula. O Brasil é de todos vós, o Brasil é do Gabriel Pensador, do Martinho da Vila, de você, de todos os condenados que estão aqui, do número de mulheres que lutam todos os dias, das tias que saem, das senhoras que fazem candomblé, das professores também. É isso que é o Brasil, da sua multiculturalidade, da sua diversidade. Nós temos que ver um país do ponto de vista da sua diversidade. Porque o Ocidente, cada vez que quando quer algo, ele vê só uma figura. Não, nós não podemos aceitar isso. A Guiné é mais do que isso. A Guiné é dos guineenses, tanto que estão fora como os que estão lá dentro, é dos guineenses que saíram, que foram para o Senegal, que escolheram olhar para viver, que estão em Portugal, que estão aqui no Brasil, que estão nos Estados Unidos, mas sempre pensaram na eleição. Mesmo estando longe, com sentido no país, mesmo estando no confins, mas numa visão pensada no país. Entretanto, eu não posso admitir de pensar a Guiné no ponto de vista político, porque a política não é que resolve todos os problemas. A Guiné-Bissau é diversificada os seus filhos, a Guiné-Bissau tem outras valências, tem jeitos bons. Este sapato é feito por um guineense. Este sapato custa $1.600 na Quinta Avenida. É do Armando Cabral, um amigo meu. Esta roupa é feita por um estilista guineense, nosso amigo, que é Patrícia Correia. Entretanto, o melhor basquetebolista neste momento que está a representar Portugal é guineense. Um dos maiores pensadores sábios a nível da África, que é Carlos Lopes, é guineense. Temos o melhor economista na África, que é o Paulo Gomes. O melhor cineasta africano é Flora Gomes. Então, eu pergunto, essa gente que tem que ser divulgada. Nós não podemos só ver a Guiné no ponto de vista do PGC, ou do MADEM, ou do PRS, ou dos... Não. E temos futebolistas guineenses, como o Roger, o miúdo agora, que saiu de Braga, veio de Missão 3 anos atrás, se não encontrar com um multibilionário, antes da hora da Arábia Saudita. Então eu quero que as pessoas começamos a ver as referências da Guiné através das suas valências. Nós não podemos só ver a Guiné do ponto de vista político. Isto é um erro que o Ocidente pintou muitas das vezes, agora como estão a pintar o Trabaré, mas nós não vamos aceitar isso. Paty, e como formas, né, assim, como uma forma, né, de você valorizar os guineenses, você tem uma parceria, assim, um olhar muito potente para as cantigas de mulher, né, que é uma expressão extremamente importante, assim. E as mandioandades, né, esse é o nome que se dá, né, para as cantigas de mulher. E aí é uma pergunta para ambos, né, tanto para a Érica quanto para o Paty, se vocês poderiam falar um pouquinho dessa participação feminina especificamente na música e na literatura, que atua aí como uma forma de fortalecer a identidade cultural e uma forma também de atuar nessa frente, né, de expressão artística. Bem, na África é comum, praticamente na nossa chamada zona geográfica, Guiné, Senegal, Conakry, Gâmbia, Togo, Libéria, Nigéria, nós temos uma cultura que é tudo. Independentemente, quando temos um espetáculo, por exemplo, ou um show, um bom linguagem daqui, para nós, mesmo vendo pelo concerto, pagando o bilhete ou o ingresso, né? Na nossa cultura isso não significa nada. As mulheres mobilizam-se,
fazem os colegas, vêm com os prendas, com dinheiro, para enaltecer quem está a cantar, com toda a sua banda. É uma forma de honrar o artista. Entretanto, os artistas que têm a visão virada a essa percepção, a essa química, transformam-se num artista popular. Exemplo disso tudo. No Senegal, temos o Jalibá Goiate, por exemplo, em Gana. Quando vai a Guiné, o país para. Porque todas as mulheres, de todas as gerações, têm que ir a esse concerto. É imperdível, ninguém quer perder esse concerto. Eu quando vi isso, disse, não, isso podia ser também o meu plano B. Em 2013. Foi a primeira vez que eu cantei alguém, né? Porque eu cantava mais, romance, amor, por ali, liberdade, democracia. Quando eu percebi, o meu amigo foi me abordar, despacho, olha, o meu irmão vai casar, porque na cultura saracolê, quando o mais velho vai casar, quem faz o casamento é o mais novo. O mais novo, como ele vivia na Espanha, não tinha conexão em termos organizacional, para pôr o barco, arranjar o espaço, som, música. E ele disse assim, olha, eu não quero nada, eu quero dar para ele ao meu irmão, eu quero que você faça uma música. Eu disse, mas como? Porque a primeira vez ele me abordou de uma forma. Eu fiquei assim, mas como é que eu vou fazer isso? Aquilo foi a maior composição que eu já fiz na minha vida em termos de rentabilidade. Com essa música, eu gravei a música, depois fiquei honrado. E eu organizei tudo, e depois me dei a casamento. Não, música de Caramuça. Caramuça, já eu fui no casamento, sempre como amigo dele. E ele disse assim, olha, já está eles entraram com o meu irmão. Eu disse, não, mas não estava combinado. Eu disse, vai só. Afinal, os pais, o Jack era um senhor respeitado e minerado, os filhos são todos empresários. E tinha quatro esposas na altura, né? Assim, cada mãe de cada filho, quando eu chamava o nome de cada mãe e os filhos, levantavam com dinheiro no saco. Eu disse, não, eu nunca vi dinheiro assim na minha vida, é secreto. Me estudei para mim, disse, para ti. Então, a partir daí, eu ganhei consciência. Eles estão, ao final, eu tinha um plano B de poder estar mais perto do meu público. Eu tinha um nicho que eu não conhecia. Então, em 2020, quando eu Covid, eu disse, olha, eu tive que lançar uma música que chama Inteligentes. Essa música deu um problema. Eu cantei mais de 1000 nomes. A música não tem letra. É só nome das pessoas. Quando eu lembrava de alguém que eu tenho qualquer tipo de relação de amizade, de família, eu cantava. Então, quando eu fiz essa música, na independência da Guiné, o lançamento foi em Manchester. Todas as mulheres que eu cantei na Inglaterra veniam e foram lá no meu concerto. Eu fiquei assim, ficava assim, todo mundo na oportunidade. Eu conhecia a tradição, mas eu não estava à espera que essas pessoas iam lá para dar dinheiro, prenda. Para ser sincero, eu nunca compro nada. E tudo que eu tenho aqui é tudo dado. E é verdade, nem passagem eu pago. Não, é verdade, estou falando sério. Não é mentira. Eu tenho mais de 25 coleções de relógios de marca. Não compro. Não compro perfume, não compro calçado, não compro nada. Eu já, 15 anos atrás, eu não pago nada. Eu não pago meu voo, não pago hotel, não pago nada. Tudo é dado. As mulheres me dão. Dia 4 de outubro, deixa eu aprender já o meu peixe. Dia 4 de outubro, vou cantar em Peterborough, 1 hora de Londres. É festa, Patti Cosidini, Patti e a sua gente. Mas são as mulheres que vão fazer essa festa.
que vou cantar numa cidade onde eu sou muito acarinhado e respeitado. Independentemente das pessoas que vão lá no concerto, todas as mulheres que vão levam prenda para mim. Então eu vou dizer já às minhas madrinhas que o vosso afiliado está aqui no Brasil. Vou sair aqui quietinho para ir ter com vocês com toda a amor. Obrigado, rainhas! Obrigado, minha bilheteira! De maneira com você, da bambu, o de ferro, vai, boca na bambu, babia jagra, catafoga na cambelete. Obrigado, rainhas! Obrigado, minha bilheteira! De maneira com você, bambu, de ferro, vai, boca na bambu, babia jagra, catafoga. Mantenetiti, dele, bora. Mantenetiti, dele, caduris. Tenerichanes, menino verade. Ai, Deus, mantenetitis. Telesada na London, Adabayo na London, Neneklayo na London, Inibane na London. Jekijaro. Essa costa caçama, mana minha de Pitemboro, e a cena na caçaçari, a tajada, a de caçama conda, na tanha caçama. Jacinto Carvalho, Telefoto no Dizzy, Senta Caduris, ele ouve deles, ele não garante, ai de Deus, a tanha Dizzy. Na Manchester, não tem uma pecadores, não tem assim poderosa. Você. Eu que essa música, só chamando o nome das pessoas. Na verdade, eu merecia ganhar um prêmio Guinness, porque é a primeira vez. Sim. Sabe? Essa é a tua responsabilidade. Pega nessa música, manda, faz um artigo, manda para o Guinness. Sim, o seu nome é Manchester, cheguei assim, falei. Saturno tem batida, assado quem da fashion, Seriaga. Sabe uma laçana de muro, Mariama de Mama saiu, a mina tem incêndio. Mosila, miloque juru, ani cante, tulipa negra, numana bilis mulamane, numana zidako, jaite chaso, like a star, a vida de Moisés, a custa de muita bares, e ele fosse cá. Para falar nisso, na verdade, quando eu me eu descobri o meu nicho. Para ser sincero, descobri o meu nicho, porque eu não sabia. Porque na África nós não temos a visão de compra das músicas. Nós não vamos no Spotify. Nós não percebemos o que é isso, o Apple Music, o Deezer, porque não tem nada a ver com a nossa cultura. Mas consumimos o YouTube. Independentemente disso, você vai estar com o teu irmão, não te segue. Porque é cultural, não tem isso na cabeça. Não é porque você vai ver o número de um cantor africano, é fraco. Se for pelo número, você não contrata esse artista. Mas quando vê esse músico no palco, você pode chegar. Portanto, tem várias situações que na África precisam de, porque não é a nossa cultura. Quando saímos do analógico para o digital, não houve informação. Porque não fizeram uma campanha para dizer, olha, a partir de hoje não há CDs, não há vinil, agora o vinil está no voltor da moda. Mas ninguém faz subscrição para comprar a música. Como está a vir, o Brasil é cultural. O rapper, o MC lança uma música, fica milionário do dia para a noite. Na África, não. Na África você tem que estar no bar. Você fazer dinheiro, tem que estar no bar. Tem que estar aí, cantar a sua música. O povo, para te apoiar, eles vão estar lá. Há um exercício
há um trabalho enorme a se fazer nessa matéria, que é importante os alunos que estão a estudar aqui africanos, que tenhamos a consciência de começar a propagar essa mensagem de que o músico vive da sua obra. Você que não tem conexão, não tem uma estrutura, você morre de fome. Eu consegui, porque independentemente de ser artista, sou empresário. Quando eu descobri que na indústria há muita falcatrua, em 2005 gravei meu primeiro álbum, em 2006 criei a minha empresa logo. Então, de 2006 até a data presente, eu sou um artista autônomo, 100% autônomo. Assinei com o Universidade de França, gravei uma música de 50 anos de Paris Saint-Germain, com o Neymar, mas eu não aceitei assinar a exclusividade. Eu disse: não quero. Eu quero ser bate, quero ter a minha expressão, quero ter o meu espaço, porque eu sei como é que funciona a indústria. Eu sei como é que funciona. Eu percebi isso há 15 anos atrás. Então, tem fatores que na música africana não combinam, porque aqui, quando vai ver no número, o número não funciona. Não, amanhã vão no Manus, vou cantar lá. Um show com um músico ancestral, que é o Nino Galissa, vai tocar por lá, vamos fazer junção, tipo encontro de gerações. Mas na sexta-feira vou estar com o Crioulo no festival Ser um Inovador. Não. Vocês amanhã é o outro tipo do ambiente, mas na sexta-feira é outro tipo de parte, porque eu tenho que saber estar em consoante o sítio, o espaço de poder expressar a minha arte, porque eu não tenho chefe, eu não tenho patrão, eu não recebo no final do mês. Se eu não me conectar, se eu não fazer intercâmbio artístico, na minha casa eu vou morrer de fome. Então, eu preciso ter mais cooperação forte entre nós. O Brasil tem um papel extremamente importante no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento social e no futuro da Guiné-Bissau, e estamos abertos a isso. Então, a música vai ser o veículo, e a literatura também, e a cultura na sua generalidade vai ser esse ponto. Eu vou passar para ele, né? Aí depois vamos abrir, né? As perguntas e depois pode cantar uns 4, 5 músicas, né? Tá bom? Você já achou? Não. Amanhã tem 2 músicas. 3. Gente, convenhamos. O que eu falo depois disso? Fala. Eu vou dar umas professoras, então, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem a Guiné-Bissau, onde fica, o que é Guiné-Bissau, né? E o que é essa expressão que foi usada pelo Eliseu na pergunta, que é mandioangade. Em língua guinense, mulher é mindé, né? Em Mandjua é sempre aquele grupo de coletividade, meu grupo de amigos. Em mandioangade é assim, não dá para traduzir, mas vamos brincar que dá? Já fingir que dá, né? E numa brincadeira de que dá, seria companheirismo, sororidade, né? É uma irmandade, talvez, né? E lá, quando eu era criança pequena em Barbacena, né, no século passado, quando eu comecei a estudar em Guiné-Bissau, quase no século passado mesmo, comecei em 2022, eu fui estudar o Odete Semedo, e aí a tese de doutorado dela, que é mais recente, ela é de 2015, eu não lembro, 2013. A tese dela é 13? É mesmo ano que a minha? Não sei, talvez 10. De cabeça eu não sei. Ela lançou um livro, a tese dela de doutorado, né, mas tem disponível no banco de teses da PUC Minas, e o título é Mandioangade. E ela vai falar
sobre essa irmandade, sobre essa coleção de canções, né, de canções de mulheres. As cantigas de irmandade são cantigas de mulheres que vão fazer parte desse conjunto de saberes tradicionais que são transmitidos pela oralidade e que a gente percebe que são retomados agora pelos mais jovens, né, que a gente já falou aqui, nessas canções novas do rap, do trap. Então, queria só fazer esse lado didático do negócio. O que é? A gente já falou de mandioandade. O que são as mandioandades? Isso daí que é mandioandade, essa irmandade, esse companheirismo, essa sororidade, mas que vai ultrapassar a questão do sexo biológico, né? É uma ideia de irmandade, de fraternidade. Agora, vamos abrir, né? Quem quer fazer pergunta para a Paty ou para a Érica? Só para reforçar a questão de mandioandade, essa é a palavra em crioulo, né? Mas alguns grupos étnicos também têm essa mandioandade, né? Por exemplo, na Balanta é Tip, que fala no língua pepero para Corana. E no Fula é Kile. Então tem cada grupo ele também tem sua forma também de se confraternizar, né, dentro da sociedade. Alguém tem pergunta? A Paty, que já está. Primeiramente, fico feliz da sua presença aqui, trazendo a música guineense para o Brasil. Por acaso, o crioulo é um dos meus cantores favoritos. Eu não sabia que você ia estar lá. Mas a minha pergunta é porque você falou do Amilcar Cabral, e eu fico muito feliz com isso também, porque, enfim, foi um revolucionário, libertador no seu país. E aí eu queria saber melhor como que as gerações atuais, as pessoas de hoje veem esse líder no país, porque eu percebi que você admira ele, mas eu queria saber como que as pessoas do seu país veem isso, porque eu acho que no Brasil a gente tem um pouco esse problema da memória, a gente não consegue, principalmente as pessoas que de fato libertaram, de fato serviram para a gente não exalta elas muito, né? A gente exalta o Dom Pedro I, enfim, e não são as pessoas que eu acho que a gente deveria exaltar. Queria saber disso. Bem, na Guiné não há uma salvação da nossa memória coletiva no que toca a Amilcar Cabral. Já no nosso grupo, temos um grupo fechado dos amigos, seguidores de Cabral, já questionamos isso. O Amilcar deveria ser uma alma que introduzir o cabralismo desde o da primeira até na faculdade. Porque uma forma de conhecer Cabral, independentemente de ver só a Amilcar do ponto de vista político, temos que ver a Amilcar também do ponto de vista cultural. O Cabral é um grande literário. O Amilcar não se limita a ser literário, grande futebolista. Então a Amilcar tem esse componente, depois tem outro componente em todo o máximo. Se você ter a oportunidade de ler a carta que o Amilcar escreveu para a sua amada Helena, você vai perceber a dimensão e a grandeza do que é a Amilcar Cabral. No que toca também a geopolítica, o que era Cabral, a sua forma de pensar na altura, porque a Guiné era países não alinhados. Para ter solução, o Amilcar, quem estava mais à frente era a Gana, em termos, era o Bancuru, que estava quando eles criaram a União Africana na altura. Né? Então, quando foram para os Estados Unidos para fazer o lobby para o reconhecimento dos países não alinhados, países recém da independência, por exemplo, tínhamos o Guiné-Conakry com outro líder forte, que é
Securé, já ouviu falar, está também para nós, a independência da Guiné, devemos ao contrário, porque o Securé cedeu o país dele para que o PIC pudesse desencadear toda a luta de a partir do Boqué para a missão. Entretanto, o que aconteceu? Imagina, a Guiné não estava alistada. Os países que tinham a independência por era Libéria, Ghana, Argélia, Marrocos e Guiné-Conakry. Mas como é que o América, no meio de todos, o Nyerere estava lá, que era o negociante, estava o presidente de Zâmbia na altura, mas foi o América Cabral quando chegou para expulsar, falar em nome de todo o continente. Então o América era gigante, não é só um simples político naquela época, televisionário, que seria a razão da luta, mas o América tinha um discurso meramente focado para dizer aos portugueses que a Guiné não tem nada a ver com o povo português, que a luta da Guiné-Bissau era contra o povo português. Ele sabia separar as coisas. A própria Helena, que é a esposa da portuguesa, então ele sabe separar as coisas. O Cabral era tão grande na sua época. Procura ler um pouco de Cabral, você vai perceber, você vai beber a América, você vai tornar grande. Então você tem uma pessoa aqui, ó. Isso é só. Entendeu? Olha, vamos abrir mais só para alguma questão agora. Ganha tempo, né? Porque 4 horas a gente tem que entregar. Parecido. Quero repetir a me dizer, a nossa irmã Manuela, né? Porque aqui normalmente o que a gente leva em consideração quando o país está bom ou está ruim? É mais questões políticas. Então, para mim, ou seja, eu estou na mesma linha de pensamento com a Manuela sobre questões políticas na eleição. Quando a situação política não está bom, isso acaba abrangendo a todos os setores. Você falou que não, que a eleição também. Mas já passamos tempos sem que temos uma eleição, sendo que o atual presidente é eleito pelo povo. Então, a pesquisa que nós estávamos vendo aqui pensou nessa casa. Mais de 60% da população guineense vive da remessa dos estrangeiros, dos imigrantes. Como que nós podemos considerar o país estar bom nesse sentido? Essa é a pergunta. Bem, Mário, vou responder a tua questão. É assim, o problema político tem que ser resolvido politicamente. O país não pode parar porque tem problema político. Nós temos uma democracia muito jovem, que é 31 praticamente, sempre vivemos nisso. Quem nunca viveu na Guiné pode ser algo do outro mundo. Mas nós adotamos, aceitamos os partidos que não têm nem a visão para ser os nossos representantes. Se a população guineense, na sua honestidade, sabe, na verdade, quem tem por exemplo, um programa de eleição para governar, aí não vamos estar nessa conversa. Mas nós nunca soubemos escolher os nossos representantes. Fizemos sempre escolha errada. Entretanto, nessa perspectiva, eu estou em Bissau. Quer dizer, eu trabalho 6 meses em Bissau, 6 meses na Europa. Então, o que é que acontece?
Pessoas que trabalham no sistema privado ou nas relações internacionais vivem a vida deles na boa, sem problema. Os filhos deles estudam lá sem problema. É que o maior problema da Guiné-Bissau, tudo que toca no emprego é acreditado pelo Estado. Se o Estado é o maior empregador num país, é que nós somos todos culpados nisso. Mas a Guiné-Bissau não pode parar, porque tem um conflito partidário. Em qualquer que seja o país, o conflito político é enorme. Só que na África, fazer da outra forma. Mas, para dizer que a Guiné não está bem, a Guiné é o país com a maior segurança da lusofonia. Você sai do aeroporto, vai até Pidgiti, ninguém quer saber da tua vida. Fica, vai à noite, no Black, ou lá no capital, fica até 3, 4 horas da manhã, sai, vai da tua casa, não vai ter assalto, não vai ter nada. Como é? Esse indicador, para mim, eu não posso, porque você não pode fazer isso em Cabo Verde, você não pode fazer isso em Angola nem no Moçambique, eu não sei aqui, não, porque eu nunca saio à noite aqui. Mas no Moçambique eu não posso andar com isto, nem em Cabo Verde, vou ser roubado. Entretanto, eu considero o meu país que oferece maior segurança na nível regional. Eu, enquanto embaixador da vontade da Guiné-Bissau, a Guiné oferece maior segurança a nível da África Ocidental e no bloco lusófono. Questão política acontece em todos os países. Nós temos uma democracia podre, temos políticos que não estão preparados para guiar o país, temos. Eu não vou tapar a mão com o céu para dizer que a Guiné é maravilha, mas eu saio aqui, eu não posso vir aqui sem dinheiro, eu saio aqui e vou para a Bissau, de manhã do dia 3 dias, eu consigo trabalhar, porque na Guiné eu tenho 3 empresas que me dão sustento, eu estou a construir a Bissau, eu tenho um projeto social que estou a desenvolver. Em cada 3 em 3 meses eu levo mais de 200 empresários para investir no país. O porquê? A Guiné é um país na África, neste momento, tu chegas num dia, na fração de 1 hora, tens a tua empresa regularizada, o sistema bancário funciona, o sistema monetário funciona, não há burocracia em termos económicos. Então, o país que oferece esses indicadores, nós temos que. Há coisas que precisam ser feitas. Sim. Há impunidade. Sim, há impunidade. Há perseguição política. Há. Mas há coisas positivas. Neste momento, o país está sendo reconstruído. Você não foi lá já há 15 anos atrás. Vai para a Bissau o próximo ano. Certo, 15 anos não. Pelo amor de Deus. Só 7. Tá bom, eu estou fazendo confusão. Vai para a Bissau agora, eu estou comigo. Vais ver que tens um país em mudança. Vais ver que tens um país em crescimento. Vais ver pessoas que tu vias sentado tudo embaixo da manga, a fazer água com água, hoje são empreendedores. Vais ver o senhor João, o Mamadou, que tu conhecias lá na Zona 7 hoje, é dono do grande negócio. As coisas mudaram em Bissau. O paradigma econômico mudou muito. É verdade, os políticos da Guiné são muito, como é que eu posso dizer? Um bom crioulo, ruinista, né? Não souberam separar o que é político e o que é público. Mas temos um país em crescimento. Se tens algo para investir na Guiné, não tens nem medo, porque o teu país neste momento não é do Socorro, é do Branco, é do Domingo, é do John, é do Tom. Esse país é nosso, aquele país é nosso, aquele país vai libertar. Daqui a 15 anos as pessoas não vão estar aí. Lembras quando eu te conheci? Eras um bom motorista. Hoje eu estou feliz por ti, porque estás a fazer mestrado nos melhores universidades da América do Sul ou da América Latina, do mar. Isto é orgulho para mim. Tu não tens noção quando eu fiquei contente, quando me disseste estás a fazer um mestrado, do mar.
Tu não tinhas oportunidade de missão na altura quando nós estávamos lá. Mas hoje, tu tens o teu conhecimento. Tu não precisas de Estado para viver. Tu não precisas de figura de ninguém. Tu precisas de ti mesmo para ser alguém. Do que estás a fazer, isso é grande referência. Fala bem do teu país. O teu país é o maior país a nível da África Ocidental. A Guiné tem ouro. A Guiné tem a maior reserva de água doce a nível da África. A Guiné tem a castanha mais importante no mundo. Temos a maior reserva pesqueira no país. Temos a maior reserva pesqueira do fosfato e bauxita no país. Nós somos só 2 milhões. 2 milhões são pessoas aqui da Barra de Juca e a Copa do Fogo. O que é 2 milhões? 2 milhões não é nada, claro. Você um dia vai ser alguém naquele país. Estás a preparar para isso. Então, quando acabares aqui, vai diretamente à missão. Vai lá, porque o teu lugar é lá. Eu tive tudo condição de ficar na Europa. Eu sei que 6 meses, fico em missão. Não tiro foto, não faço selfie, não faço nada. Estou investindo. Não faço selfie. Eu, neste momento, independentemente de ser artista, eu sou consultor do Emirados Árabes, eu sou consultor do Riad, na Arábia Saudita, eu sou consultor na Burkina e Níger. Próximas semanas estarei lá. Mas eu não tiro foto, não ponho, essas coisas eu não mostro. Não mostro só a música, acabou. Porque o teu futuro, quando conduz as pessoas, você sabe como é que é a ferrada, né? Acabas aí. Então, portanto, acredita no teu potencial, porque você faz parte da mudança da Guiné. Pessoal, vamos ganhar tempo. A gente não está a falar mais, mas temos que estar a falar mais de que nós não conseguimos superar as coisas, né? Tem muitos problemas que a gente atravessa nesse sentido. Mas quem tem mais perguntas para fazer? Acho que vamos ganhar tempo, porque para quem vai cantar, vamos fechar 4 horas. É? Mas não é de falar, pô. Sim, só. Pode falar. Oi. Boa tarde, Martim. Aqui, ó, passado. Não. Passado de vida da África, né? Não, é para piar. Como eu falei que eu se tem dentro aqui. Não, fala português. É mais falar português. Só uma questão, eu cheguei trazendo mais, mas assim, a relação da sua atuação agora como músico e o seu grupo de trabalho também que está resgatando esse trabalho da modernidade, a professora e essa música que você está resgatando é feita pelas mulheres de modernidade. Eu queria saber qual é o retorno do seu trabalho, não o retorno econômico, mas a visibilidade, oportunidade para essas mulheres, que eu sei que as mulheres de modernidade, muito não tem retorno econômico. Não sei se posso continuar. Pela minha experiência, eu cresci nesse ambiente. E como a sua música, quando eu acompanhei, é um projeto muito importante. Além de dar na habilidade, também vai dar também muito conhecimento. E qual é o retorno dessa mulher para o seu projeto musical? Boa tarde. A minha pergunta meu nome é Helena. A minha pergunta é para a professora. É uma pergunta política, porque todas essas coisas que o Pati citou, quando eu tento ver, assim, da minha perspectiva, eu entendo como conquistas políticas, né? Então, todos esses avanços aqui no Brasil, então, quando fala de universidade, fala de acesso, fala de conquista, principalmente aqui na afrodiáspora, a gente entende como conquistas políticas. Então, eu queria que a professora esclarecesse mais, porque é um contraste, né, de pensamento, então eu queria entender para trazer essa perspectiva, porque, enfim, para esclarecer, e é como eu pelo menos entendo aqui essas conquistas. E reforçando que eu esqueci, que eu estou migrando agora para fazer minha pesquisa de doutorado nessa área.
Eu queria alguma coisa, conversa com você, mas eu queria alguma coisa para você falar sobre essa Bem, bom, a igualdade tem a ver comigo. A igualdade é a minha ciência, a igualdade é o meu cotidiano, a igualdade é o meu dia a dia. Mas, que idade tens? Não, deixa eu perguntar. Ninguém está ficando. Não, que é igualdade? Não, tem 34. Exatamente. Eu tenho 7 anos. Não tinha 7 anos, eu comecei a cantar. Eu comecei como rap. Daí, evolui, fiz parte de um grupo, comecei até proximidade com a música tradicional. Quando eu ia para gravar o meu primeiro álbum, eu não tinha nenhuma música tradicional no meu álbum. Era tudo 8 músicas, só as músicas que nós ouvíamos da Antilha, de Cabo Verde, porque as músicas da Guiné não passavam, não tocavam na Guiné. O meu produtor já faleceu, que é o Zé Arnaldo, a quem me incutiu a consciência de preservar o que é guineense, deu uma bofetada sem mal. Ele disse assim: cantas bem, és um bom cantor, jovem, tens futuro. Mas olha, vou te dizer já, eu, Zé Arnaldo, quando eu gravo qualquer cantor guineense, sem fazer comer, não gravo e não ponho o meu dinheiro. Eu disse: olha, mas eu nunca tive contato com isso. Eu não sei como é que se compõe para fazer uma composição em bombê, eu não sei. Eu sou um artista. Aí canta a música. Sem bombê o teu álbum não sai. Foi em 2004. Foi a partir daí que eu ganhei consciência do cabo-verdiano, incutiu na minha cabeça que eu tinha uma cultura para preservar, tinha uma tradição para honrar. Então daí vim para a minha casa com raiva, peguei minha guitarra, compôs logo o que tem que ter no futuro. Eu vim mudar com nós, irmãos, não tem que mudar na mentalidade, que o passa e passa, não esqueci tudo vai. Não existe unidade, verdade com estabilidade. Eu tinha só 18 anos, já tinha consciência que tudo que nós tínhamos que fazer é isso. Okay. O meu segundo ano, também tempo, gravei em 2011, fiz a pesquisa, fui buscar Rendezvous do Ciclo, que é o reencontro para o nascimento da nova identidade guineense. Eu mais do bem, antes do Afrobeat estava na moda, a gente fazia 3, 4 de Afrobeat na rua, no meu álbum de 2011. A música número 4, 7 e 9. De lá, fui convidado para a Beleza para fazer uma noite, mas é atuação cultural. Disseram que o meu repertório não respondia o que a casa pedia. Fiquei triste. Eu escrevi, disse: olha, tenho esse projeto para apresentar. Foi daí que eu apresentei o conceito de igualdade. Aceitaram, viram assim: não, se curtiram, meu. Foi a primeira vez que fui fazer um concerto meu sem cantar a minha música. Eu fiz sortida, 100% tradicional. Então, o que aconteceu? Os guineenses que trabalhavam na medicina, na administração pública, eu vi um público que não tem nada a ver comigo. Lá eu percebi, disse: não, então aqui está um outro business. Então eu tinha um público que eu não conhecia. Eu não tinha só o poder no público, só da minha faixa etária. Então, a partir daí, eu sabia, para fazer a música da culturalidade, eu precisava de bom dinheiro. De 15 até 23 mil euros. Mais tarde, até 30 mil. Então, em 2020, quando houve o Covid, o governo de Macau e da China lançaram um projeto de vital para artistas emergentes da lusofonia, para quem apresentaram um projeto pós-Covid. E eu apresentei muito verdade. Na verdade, não consigo ver o que eu fiz. Entretanto, ajudei no grupo e a verdade.
prefiro pegar as músicas antigas, mas aquelas músicas não são das mulheres, não. São termos de homens também. Exatamente. Só que entre as músicas de 40 anos, 50, 60, até 60 anos. O tema. Não, a diferença do meu tio. Como é que é? Sim, cabelo que era assim, já tem 60 anos. O que é? Mas eu antes de fazer isso, o que eu fiz? Eu não fiz só a liberdade do ponto de vista do parte, porque eu sabia perfeitamente que uma liberdade exige competência, espírito de ajuda. O que eu fiz? Chamei o Eliseu enquanto forajador. Eu chamei, sim, a produzir Dima, assim, chamei o Tiago, o Miguel de Baixo, fazer a conversão para ajudar a construir as letras, para fazer a sincronização, o Juca. Então, aí, quando compreendemos que estamos à altura, fui buscar níveis, fazer a base, porque nós não podemos fazer a música latina se escolher o neto de Lumbe, chamei o negado para ouvir. Entretanto, o que eu fiz? Como aquilo era uma consultoria, eu não monetizei a música. Sabe, muito bem, conhece, campeão da confusão. Eu mencionei, dei crédito a todos os autores, já saiu, gravei no volume 2. No volume 2, como eu já tenho noção, porque eu não dei crédito no papo do vídeo, em cada música tem um nome, música letra, tá? Porque a única regra do vocal que ninguém sabe. Sim. Então, a única forma de honrar o compositor é mencionar o nome dele. Mas só que essas músicas não são salvadas de direitos autorais. Eu não posso salvaguardar o direito que não é meu. A única coisa que eu salvei é a parte musical e melódica, como quem quer discussão, a parte criativa. Mas em termos literários, eu não tenho direito disso. Então, eu não posso salvar a obra de alguém, a pessoa que já morreu, não sei. Isso deve estar, só fiz o que o meu papel, de trazer essa música que já estava morta, trazer para o rival. A única coisa que eu gostava de fazer é continuar, pegar essas músicas como uma coisa pública, né? Massa pública, uma coisa literária. Mas eu não tenho direito de fazer. No meio público, sim. Uma pesquisa, por exemplo, vocês estão a fazer isso. Mas está lá tudo, está tudo. Se vai já na ficha técnica, eu não tenho tudo para isso. Eu não estava falando de valor econômico, monetário, mas nós estamos a valorização mais. Porque o seu trabalho vai ajudar para nós que é pesquisador, além da tese de orelha, tem mais essa composição. É um trabalho completamente. Eu estou fazendo um outro novo, que eu derrubei. Fiz também do Jongo, dessa corda. Estamos a fazer isso. Mas é quando tudo sai do teu bolso, é complicado. O Estado devia seguir o risco, devia apoiar, porque este trabalho foi um apoio institucional, veio de um outro Estado. Mas eu não posso estar a chorar, eu não posso, eu não tenho pinta de pedir, não costumo fazer isso. Sinto vergonha de pedir. A gente vai encerrar, mas eu vou te dar a tua resposta, Milena. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu sou uma comunista, socialista total, né? E aí eu ouço o Paty falar das coisas das empresas, a primeira coisa que me vem na cabeça é, gente, coisa mais neoliberal, né? Que talvez tenha passado na sua cabeça também. Mas uma coisa que eu tenho aprendido estudando África, estudando Guiné-Bissau, é que existem outros modos de organização, para além daqueles que nos são apresentados. Então, a Guiné-Bissau também tem criado novos modos de organização econômica que não chegam para a gente. Tá, agora vamos dançar um pouco. Cadê o Didi? Cadê ele? Para botar a música? Amanhã. Não, bota só um. Bota uma música, a gente dança. Cadê o Pedro que está aqui? Cadê ele?
Esqueci o nome. Que pessoa? Olha aí. Quem mais precisa? Ah, está aqui, ó. Espera. Está aqui, ó. É fácil. Oh. Oh, Melissa. Ini apa kau? Kan rupa lo dah rapat cakap. Dah ini kesal lagi park dah. Ini ya. Dapat ser. Onde está o senhor? Hah? Cadê lu? Cadê? Ah, que Pá, eu não vazio na mão mesmo, tipo. E aí, melhor. Aqui. Sigo mesmo na mão. De cara está o bem. Ah. Não, não está certo. Custo. Vai fazer uma fogueira aqui. Cemburu ia mangal pagi, neve tu jinji igarandi. Cemburu ia mangal pagi lo, neve tu jinji igarandi. Kada kini kamu berkonsikan, kita berja berjumpa tak boleh bagi. Dia ada jalan di malam mau, aku mesti kata keju. Pantai masih belum berasa, orangnya lama asal tadi. Siga di raso semarikaya.